Pessoal, na Itália, o presidente Lula falou também sobre a sucessão, a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso, que está de saída do Supremo Tribunal Federal. Eu quero uma pessoa, não sei se mulher ou homem, não sei se preto ou branco, eu quero uma pessoa que seja, antes de tudo, uma pessoa gabaritada para ser ministro da Suprema Corte. Eu não quero um amigo, eu quero um ministro da Suprema Corte que terá como função específica cumprir a Constituição brasileira. É essa a qualidade que eu quero. É essa, a única que eu quero é essa. Ô Dani, estava vendo aqui que você escreveu mais cedo que o Supremo tem um impasse, né? Vê um impasse no Congresso como fator decisivo para a escolha do presidente Lula. Aí está a coluna da Dani, quem não acompanhou pode ler lá no nosso site, mas é claro que a Dani conta para você que está assistindo a gente aqui no UOL News também. Pois é, Diego, eu conversei com o ministro do Supremo Tribunal Federal e ele me disse, olha, se fosse uma escolha orientada apenas pelos critérios de confiança, de credibilidade, de proximidade, eu cravaria hoje que é o Messias. Mas o Lula vive um problema no Congresso Nacional, com a Câmara em dócil e dependendo muito do Senado para aprovar projetos importantes ou evitar pautas-bomba, né? E o Senado tem um candidato, relatou o ministro do Supremo. Todo mundo que acompanha aqui o All News já sabe, o candidato do Senado é o senador Rodrigo Pacheco. Então está tendo um lobby muito forte, tanto na política quanto no judiciário, para que Lula, tome essa decisão com algum vagar, o que muita gente não concorda, já dou um spoiler aqui do que a gente vai tratar nas colunas de amanhã. Muita gente acha que vai ser ruim deixar nomes na chuva, né, como a gente fala em política, né, em jargão político, ou seja, ali sendo escrutinado pela imprensa, sendo perguntado toda a vida sobre a possível indicação ou não. Isso costuma desgastar quadros e cria uma animosidade interna mesmo, entre as pessoas que são citadas, porque elas se sentem competindo por um posto que é o posto de uma vida, para quem dedica a vida ao exercício da magistratura, da judicatura. Então, os ministros esperam se reunir com o Lula. Você estava dizendo que o Lula estava saindo da Itália, ele já saiu. Eu conversei com o pessoal que estava acompanhando, vou até ver aqui qual foi o horário, 2h18, às 2 horas veio a informação, o presidente acabou de embarcar. A Janja permaneceu na Itália, onde ela tem outras agendas relacionadas ao foro da ONU para tratar de fome, né? A primeira-dama permaneceu na Itália, mas Lula voltou já às 2 da tarde, embarcou de volta para o Brasil, porque tem essas e outras questões para resolver. No fim, a crise política está também contaminando a possível indicação do presidente da República, quer dizer, a necessária indicação do presidente da República para a vaga no Supremo Tribunal Federal. O fato de o Congresso ser indócil a Lula acabou se tornando uma arma para que esse mesmo Congresso, ou pelo menos uma dessas casas, reivindique de maneira muito eloquente a indicação de um de seus quadros. Para você ter uma ideia, tem o senador dizendo que se não for o Rodrigo Pacheco, nem sequer será pautada na Comissão de Constituição e Justiça a sabatina do escolhido por Lula. Então, assim, a coisa está começando a ganhar um ar muito intrincado, Sarza, e o próprio Supremo Tribunal Federal espera se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos próximos dias. Foi esse ministro quem me afirmou, para poder colocar e ouvir um pouco do que o petista está sentindo nesse cenário, que, de novo, né, virou um senhor xadrez. Sakamoto, lembro que para a vaga do Mendonça, né, que o Mendonça entrou no Supremo, o Alcolumbre sentou nessa indicação, ficou lá, enrolando faz tempo para marcar a sabatina, enrolando um tempão, né? O Rodrigo Pacheco, candidato do Senado, o problema é que Lula tem um problema em Minas Gerais para resolver, né? Ele precisa de... Minas é um estado complexo, Minas é o segundo maior colégio eleitoral do país, né? E tem a gente até tem uma coisa que é mais por curiosidade estatística do que efetivamente alguma coisa sobrenatural, mas desde a redemocratização, na verdade, quem ganha em Minas, ganha no resto do Brasil. Né? Minas não é à toa, porque Minas ele é representativo, as diferentes regiões de Minas são representativas das regiões do próprio país. Né? Então, para entender o humor nacional, você entende o humor de Minas. Minas tem área parecida com
com o Nordeste, áreas parecidas com o Centro-Oeste e por aí vai. Então, o ponto é que o Minas é um estado muito estratégico, você precisa daquele caminhão de votos de Minas Gerais para poder fazer diferença em 2026. Se Lula abrir mão de Pacheco indicando, né, e atendendo, garantindo esse mínimo de governabilidade, eu estou dizendo mínimo de governabilidade, que tem um monte de projeto dele que não consegue ser aprovado. Né? Estamos falando de evitar que o governo se exploda em pautas bomba, na verdade. Aí você abre mão de ter um candidato em Minas que tem um recall, que tem um nome, né? Lula, então, para indicar o Pacheco, precisaria ter um nome, precisaria descobrir quem seria um nome de Minas, que não tem, inclusive, a mesma rejeição de outros petistas que já passaram pelo cargo, né? Ou deputados federais que podem ser bons no Congresso Nacional, mas não necessariamente são bons de voto, né? Para enfrentar e, pelo menos, ir para o segundo turno. Este é o ponto. Ninguém está falando de vencer Minas, está falando de empurrar um candidato para o segundo turno para ter palanque. Né? Uma vez que Minas, nos últimos tempos, acabou caminhando bastante para a direita, elegendo nomes fortes da extrema-direita e por aí vai. Outro ponto, né, além dessa questão desse encalacramento, tem toda a discussão que a sociedade está travando com toda a razão, e o Lula, na fala dele, já coloca, ele fala, eu não sei se vai ser homem, se vai ser mulher, não sei se vai ser negro, vai ser branco, ele já joga isso. Por quê? Ele está ouvindo e está vendo muita gente fazer campanha para aumentar a representatividade de mulheres no Supremo, que é quase nenhum, é 9,1%, sendo que elas são 51% da população, e de negros também, né? Então, ele está levando pressão, não tenho dúvida nenhuma que, inclusive, a própria Janja deve estar falando no ouvido dele com relação a isso, são pautas importantes para a primeira-dama, né, entre outros tantos grupos da sociedade civil que também estão pressionando para que isso aconteça. Né? Se Lula não indicar uma mulher ou um negro, ou uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal, né, ele pode tentar compor. Eu não estou defendendo, eu acho que chegou e já passou da hora do Brasil ter uma representatividade no Supremo semelhante ao que temos na sociedade, mas se ele não fizer isso, certamente ele vai tentar compor os ministérios, outras cadeiras, colocando mulheres ou colocando pessoas negras assim para poder mostrar. No caso da própria, mostrar que ele tem preocupação com essa questão. No caso da própria AGU, né? E aí, lá dentro da AGU, está se discutindo isso, está se debatendo que caso o Messias seja indicado para o Supremo Tribunal Federal, o Lula poderia subir uma das mulheres que são nomes fortes da AGU hoje. Porque a AGU tem, né, no seu segundo escalão, vários nomes fortes. A Clarice Calisto, na Procuradoria-Geral da União, a Annelise de Almeida, na Procuradoria da Fazenda Nacional, a Isadora de Arruda, que é Secretaria-Geral de Contencioso, a Adriana Venturini, que é Procuradora-Geral Federal. São quatro nomes que são sempre citados lá no meio, de que caso o Messias vá para o Supremo, elas poderiam assumir a Advocacia Geral da União. E aí o Brasil teria uma advogada geral da União. É isso, Dani. Quer arrematar? Só trazer uma informação aqui, que essa ficou só para o All News mesmo, não coloquei no papel, pelo seguinte, né? Eu falei, mas ministro, o Pacheco tem o apoio, né, do Davi Alcolumbre, do Senado e dos ministros, Alexandre de Moraes, por exemplo, mais notadamente, né, que vai ser o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal. Em 2027, a corte vai ser presidida por ele. E eu disse, só que o presidente Lula não me parece, não tem o perfil de quem faz um ministro para agradar outro ministro. Tanto que o Lula falou, agora a indicação é minha. Tem muita gente falando, mas a indicação é minha. Não podem tirar um poder que é do presidente da República, que é de fazer a indicação. Então já é uma reação um pouco a isso. E aí o ministro me respondeu o seguinte, falou, Daniela, mas o presidente também sabe o quão importante é construir maiorias aqui dentro. Ou seja, se pensar no curto prazo, vai de Messias, né? Se pensar em alguém que vai estar com ele ali, vai de Messias. Se pensar numa costura mais a médio prazo, deveria ir de Pacheco, entendendo que vai haver sempre uma margem ali, que ele já tem uma turma, digamos assim, no Supremo Tribunal Federal para chamar de sua, e é uma turma que vem agindo, né, diligentemente contra o que foi considerado, por exemplo, a tentativa de golpe
no Brasil. Então, assim, são vários os fatores que estão na mesa, tem muita sereia cantando, o Lula sabe que vai ter que ouvir, mas está acostumado, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta indicação que faz o presidente da República, um integrante do Supremo Tribunal Federal. Lula vai sopesar aí todas as questões, mas tem afunilado para isso. Eu não acho que pelo menos não tive sinais das fontes de que o presidente esteja sucumbindo a essa pressão, que sempre acontece, por colocar ali, ampliar a presença de mulheres na corte nesta vaga, com esta vaga. Como disse o próprio Lula, né, a escolha privativa do presidente da República, a gente vai só tentando mapear para ver para onde o vento corre.